Olá, crianças! Estamos começando mais uma aula de Sociologia. O tema de que iremos tratar hoje é identidade social. Na última aula que eu postei aqui no canal, eu falei que as pessoas vão construindo a sua identidade social através das várias escolhas ao longo do tempo, né? Para entender um pouquinho mais essa evolução das identidades, eu vou trazer as definições de alguns autores, né? Cada autor que eu for trazendo aqui, ele tem uma noção de identidade diferente. O primeiro que eu vou falar é o George Mead. O George Mead, ele separa a identidade entre o eu e o mim, sendo o eu aquilo que eu mesmo penso a respeito da vida, das coisas, e o mim, aquilo que eu vejo nos outros a respeito de mim, como se fosse o reflexo de mim nos olhos dos outros, né? Como as pessoas me veem e como eu percebo a visão delas sobre mim. Então, esse mim não seria o eu individual lá no fundo, mas seria essa construção social. Na verdade, o George Mead vai misturar um pouquinho do sujeito iluminista, né, que é o eu, e do sujeito sociológico, que é o mim. Então ele mistura um pouquinho das duas coisas. O Irving Goffman, ele traz um conceito que é o conceito de representação social. E ele vai dizer que nós estamos o tempo todo num teatro, né? O tempo todo nós estamos representando. A gente é uma pessoa na escola, a gente é uma pessoa na rua, a gente é uma pessoa em casa, a gente tem várias representações de acordo com os papéis que a gente interpreta, né? Ele traz o conceito de representação social não só das pessoas representando seus papéis na sociedade, mas também das representações sociais de vários conceitos, né? O que é racismo, o que é feminismo, o que é mulher, o que é homem, o que significa cada papel dentro da sociedade, cada estrutura dentro da sociedade tem uma representação. E a representação não é a própria coisa, né? Quando eu chamo isso aqui de caneta, isso aqui não é caneta. Caneta é um nome que eu dou para isso aqui, mas isso aqui é algo real em si, né? Mais do que o próprio nome caneta. Mas eu dou o nome para isso de caneta. Então, as representações, elas são uma parte da realidade, né? A parte de fora, vamos dizer assim, exterior da realidade. Mas a realidade é muito mais do que só a representação. O Robert Castle vai falar de dois momentos da identidade. Ele vai falar que até meados da primeira metade do século XX, né, que a identidade estava muito voltada para a questão do trabalhador, né, de como você se posiciona em relação às condições de trabalho. E ele vai dizer que a partir da segunda metade do século XX, a identidade está muito voltada para o cidadão consumidor e não trabalhador. Então, o consumidor, ele é aquele que compra, né? E aí a nossa identidade está muito mais voltada para as coisas que a gente quer comprar e as coisas que a gente quer adquirir. E o mercado é que dita, né, as nossas identidades. E isso é um dos motivos da gente estar mais fragmentado, né? Porque a indústria de produtos, né, de bens de consumo, ela nos bombardeia o tempo todo com objetos diferentes, né, com desejos diferentes. E a gente vai se construindo a partir dessas identificações com esse ou aquele produto, com essa ou aquela cultura que vem empacotada nesse produto, né, porque cria uma cultura diferente que a gente chama de indústria cultural, né, que produz uma cultura muito mais voltada para o consumo do que só para a identidade do trabalho. Ele fala que, inclusive, na questão do direito, né, que os direitos voltados ao trabalho tendem a ser menos valorizados e os direitos voltados ao consumo tendem a ser mais valorizados ultimamente, né?
Então, o Código de Direito do Consumidor, os inúmeros processos que têm surgido de pessoas querendo reivindicar seus direitos em relação aos produtos que compra, né? E que às vezes não estão em boas condições, tem aumentado muito mais nesse período. O Richard Sennett vai dizer que esse movimento voltado para o consumo é que faz essa nossa identidade desse momento ser uma identidade fragmentada, que é a partir disso que a gente se fragmenta nas nossas identidades. Há uma crítica quanto a essa relação de consumo, porque fica parecendo assim, que a gente está o tempo todo consumindo o que o comércio, né? O lado mercantil, o lado da venda, nos pede para consumir. A gente é bombardeado por produtos e por desejos o tempo todo e a gente vai ao sabor do que nos querem vender. Mas a gente vai ver com o Nestor Canclini um outro movimento. Ele vai dizer o seguinte, que as empresas, para vender, investigam muito os nossos desejos, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que são as necessidades e a busca das pessoas. E aí ele vai dizer o seguinte, que não, que a gente nem sempre é só refém, a gente também molda o que as indústrias culturais, as indústrias mercantis, né, de comércio, vão querer vender para nós. E aí a gente tem atualmente a questão das buscas, né, na internet. Quando você posta coisas nas suas redes sociais, você posta aquilo que você quer parecer para os outros, né? As coisas que você quer que os outros pensem a respeito de você, como você quer ser visto. Mas quando você pesquisa lá no Google, você é bem sincero, porque o Google não vai aparecer para ninguém ver, né? Então, quando você vai no Google fazer uma pesquisa, você pesquisa as coisas que realmente te incomodam. A pessoa que está com uma doença incurável pesquisa no Google como se curar daquilo. A pessoa que quer votar num ou no outro presidente, quando tem eleição, ela digita lá, sinceramente, o que ela quer saber. Então, as pesquisas no Google e o algoritmo do Google, ele demonstra a sinceridade das pessoas, né? E os comerciantes atualmente, as empresas, têm voltado muito para isso, para verificar quais são as nossas buscas mais reais e para produzir coisas voltadas para as buscas que as pessoas estão fazendo de modo sincero, que é no algoritmo do Google ou nos mecanismos de pesquisa. Ao contrário daquilo que você posta e daquilo que você tenta parecer para as outras pessoas, né? Então, essa é a visão do Nestor Canclini, né, que é interessante sobre isso. Já o Zygmunt Bauman, ele vai dizer que a gente está num momento de identidades líquidas, que até na modernidade, até 1950, 60, a gente tinha estruturas muito fixas, né? Família é isso, empresa é isso, você vai ter uma profissão para a vida toda, você vai escolher uma profissão que você vai viver a vida toda com ela, você vai entrar numa empresa e vai sair dela só quando morrer ou quando aposentar. As carreiras eram muito lineares, né? E que ele vai dizer agora que tudo está líquido, que o amor hoje é líquido, que as relações são líquidas e que a modernidade, que era mais estruturada e sólida, também está muito líquida. Quer dizer, essas estruturas estão muito mais fluidas e mais flexíveis e mais maleáveis do que era antes. Então, família hoje tem diversos tipos de família, mais de 51% das famílias brasileiras são diferentes do modelo papai, mamãe e filhos, né? Então, a família já mudou, se flexibilizou muito, a questão das igrejas, né? A flexibilidade que muitas igrejas têm hoje, muitas religiões, nasce grupos religiosos assim, à torta e à direita, com características diferentes, a cada momento nasce um grupo novo. A gente tem as questões mesmo políticas, né? Nessa maleabilidade, esquerda muito próximo de direita e direita muito próximo de esquerda em muitos pontos.
ao mesmo tempo características outras muito extremas, né? E que ao mesmo tempo que se encontram, se separam num movimento bem líquido mesmo, bem como você observou um movimento de águas. Então, e os amores, né? Casamento era para a vida toda, hoje é o sabor das curtidas e de deu match no aplicativo de encontros, né? Aí já não deu match mais, você vai para outro relacionamento, ou então não tá perdendo curtidas no seu canal ou nas redes sociais, você muda seu comportamento ao sabor das curtidas, então tá assim muito, a gente tá muito flexibilizado, né? Não estamos carecendo até de estruturas mais referenciais e mais sólidas para algumas coisas, para determinados tipos de comportamento. O Stuart Hall vai dizer que a nossa identidade ela tem tanto daquilo que nós escolhemos quanto daquilo que escolhem para nós. Então, aquilo que nós escolhemos é o indivíduo dentro da sociedade fazendo suas escolhas. E aquilo que escolhem para nós é a sociedade como uma estrutura já construída e cheia de detalhes, né? Uma grande estrutura que escolhe coisas para nós. Então, o tempo todo a gente está escolhendo coisas e pessoas estão escolhendo coisas para nós que às vezes a gente nem gostaria muito que fosse daquela forma e às vezes a gente tem que aceitar por causa da estrutura social. Ele vai dizer o seguinte, que num dado momento a gente ficou muito mais voltado para a estrutura social e a gente mais era escolhido do que escolhia, e que agora a gente está voltando novamente para uma escolha do indivíduo, em que o indivíduo, o foco no indivíduo está sendo maior, que as escolhas individuais estão mais focadas. Isso é um paradoxo porque quanto mais a gente foca no indivíduo, parece que a gente está tendo mais liberdade. E nem sempre é assim. E às vezes o foco na sociedade parece que a gente está tendo menos liberdade, e nem sempre é assim. Então é meio paradoxal isso, né? É tanto que alguns autores vêm dizendo atualmente que quanto mais a gente foca no grupo social e nas questões sociais, quanto mais isso aumenta, mais separados e mais individualizados e desconectados uns dos outros a gente fica. Então, um movimento assim de desconfiança das questões sociais, né? Desconfiança de tudo que vem pronto da sociedade para nós. Então, é um momento paradoxal, né? De que quanto mais individualizado a gente mais preso, mais amarrado na estrutura social a gente fica, né? E quanto mais a gente foca no comunitário, no coletivo, menos preso a essa estrutura a gente fica. É meio paradoxal isso. O Michel Maffezoli vai dizer o seguinte, que identidade já é um termo muito desgastado e que não dá mais para usar. Não, no momento atual não dá para ser usado mais o termo identidade. Ele propõe o termo identificações, que é mais posicionado, né, em relação a determinadas circunstâncias. No meio político, você se identifica com algumas coisas. No meio, e aí não tem uma linha contínua e nem um conjunto todo da obra que diz assim, essa é a minha identidade. Mas eu tenho várias identificações e eu sou uma construção de várias identificações e não de uma identidade única, que é mais adaptada a essa fragmentação, né? O Juarez Dairel, que é um antropólogo e sociólogo brasileiro, ele vai dizer que a identidade do jovem brasileiro ainda é, atualmente, voltada para 3 questões. Primeiro, a questão da identidade profissional, ainda se cobra muito dos adolescentes, dos jovens, das escolhas profissionais que eles vão fazer, né? Qual faculdade que você vai fazer, vocação, esse caminho para onde você está indo. Também a questão do posicionamento, cobra-se muito do jovem um posicionamento, né? Dele se posicionar politicamente, dele ter uma visão crítica da vida, dele se posicionar e ser crítico diante da sociedade, não aceitar qualquer coisa.
E um outro que é o fator de pertencimento. O jovem brasileiro, ele sente muito necessidade de pertencer. A questão do pertencimento é até uma das teorias que vai dizer o motivo por que os adolescentes e jovens são um grupo muito alvo do suicídio, né? O suicídio é muito forte nessa categoria. Os índices são altos justamente porque o jovem, quando não se sente pertencendo a nenhum grupo, quando ele se sente isolado socialmente, ele tende a não sentir que ele é alguém, ele perde essa sensação de identidade. E essa sensação de não pertencer a nada, de não ter identidade alguma, ela é muito angustiante. Muitas pessoas optam pelo suicídio por causa desse não pertencimento, né? Às vezes é pertencer a uma outra pessoa num relacionamento, é pertencer a um grupo, é sentir que é importante para alguém ou para um grupo. E às vezes a questão da família, né, no adolescente, o adolescente ele foge um pouco da família para ele criar a sua própria identidade, ele abandona um pouco os valores familiares durante um tempo, deixa em suspenso para procurar identificar-se socialmente, né, achar os grupos aos quais ele vai pertencer e aos quais ele quer pertencer e com quem ele quer se identificar. E ele perde um pouco essa questão do vínculo familiar temporariamente. Então ele fica se sentindo muito isolado, né? Muito sozinho e muito angustiado às vezes por não pertencer a grupo nenhum, principalmente por causa do bullying, da crueldade que a sociedade tem, né? A sociedade ela é necessária, mas às vezes ela é muito cruel com muitas situações, muitos preconceitos, e aí onde às vezes o jovem se sente muito isolado e muito sozinho. Muito obrigado pela atenção de todos. Quem puder, deixe seu like. Quem gostou realmente, deixe seu like, né? Clica aí no gostei. Quem puder se inscrever vai ajudar muito ao crescimento do canal e a gente poder transmitir essas informações que eu acho que são úteis para muitas pessoas. A todos vocês um bom confinamento enquanto estivermos confinados e até a volta às aulas. E até o próximo vídeo.